Marinho recebe o Rivelino, grande passe para Luiz César Rivelino, disparou, gol! É isso que o Brasil joga. Luiz Pereira desceu, tocou para Paulo César. O fora de série Paulo César tocou para Rivelino, na corrida ele entrou, um balaço. Carnevale tocou na bola, mas ela foi para o fundo das redes. 1-0 Brasil em Hannover, Rivelino, Dodô. A Copa de 74 ela é uma Copa quase esquecida, né, pra gente. Ela é tão... É o Zagallo ainda, que vai ser o técnico, né? O Brasil perde, acaba sendo um grande fiasco, o Zagallo volta, é vaiado, esse tipo de coisa. O João Avelange é eleito presidente da FIFA. A Copa de 1974, ela é, digamos, uma Copa em que a ditadura percebe que ela está perdendo, que ela precisa voltar a ter esse controle da seleção. Então, o foco é 78. Em 75, o João Avelange sai da CBD e aí a ditadura vai colocar um militar. Aí entra o almirante Heleno Nunes e aí oficialmente eu acho que a gente vai ter uma militarização, porque começa desde de cima, o técnico passa a ser o Cláudio Coutinho, que também era um militar. Então aí você vai ter em todas as esferas, a Copa de 78, você tem todas as esferas com militares controlando aqueles jogadores. O controle militar do futebol não era exclusividade do Brasil. A Argentina, país sede da Copa do Mundo de 1978, também vivia um regime ditatorial marcado por perseguição e repressão aos opositores do governo. Por isso, a Copa do Mundo não escapou de ser objeto de interesse do ditador Jorge Rafael Videla, que interferiu de forma direta na organização do Mundial. E o Brasil e a Argentina vão para jogar. E acaba que eles vão para o saldo de gols para definir quem vai ser classificado para a final. E os jogos eram no mesmo horário, o jogo da Argentina muda de horário, a Argentina entra em campo sabendo quanto ela precisa ganhar do Brasil. Nesse caso, ela precisava ganhar de 4 gols de diferença do Peru para bater o saldo de gols do Brasil, e ela ganha de 6. Então tem essa grande questão de se esse jogo foi entregue pelo Peru ou não. Porque na mesma época, o governo argentino, por um decreto de lei, isso é visto, está aberto, vai doar 5 toneladas de trigo para o governo peruano. Fala-se também numa troca de prisioneiros dentro da lógica da Operação Cóndor, né? E o que é mais estranho que o presidente da Argentina, que era o Jorge Rafael Videla, o militar, ele entra no vestiário da seleção peruana, né? E é uma coisa muito séria. Ele entrar no vestiário da seleção argentina seria normal, mas os peruanos mesmo falam: o que ele está fazendo aqui? O que algumas denúncias falam é que parte do time tinha sido comprado, não o time inteiro. O fato é que o Brasil acaba ficando em terceiro lugar, vai embora com o terceiro lugar sem ter perdido nenhum jogo, e a Argentina perdeu um jogo. E a Copa da Argentina acaba se tornando, digamos, um grande exemplo de Copa em ditadura, né? 4 anos mais tarde, o Brasil passava por um momento em que o regime militar se tornava cada vez mais insustentável para o país. E ao mesmo tempo em que havia esperança da abertura política, havia também um otimismo em relação à vitória brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro! A Copa de 1982 ela é muito interessante, inclusive para a gente poder estudar a própria história do Brasil, né? Tipo assim, aquele momento, os sentimentos. Principalmente porque ela vai ser um momento é uma seleção que vai conseguir uma ligação muito forte com a torcida. Porque você vai ter grandes nomes, você vai ter um futebol, digamos, um futebol bonito de volta. Porque o futebol brasileiro também, que apresenta nas Copas 74 e 78, não é o futebol de 1970, não é aquele jogo, né, aquele gingado brasileiro. 82 isso volta a florescer muito forte. Você tem um grupo ali dentro, você tem um treinador civil de novo, né? Que ele vai começar a participar daquilo, e jogadores, nomes muito importantes, como Sócrates, que vão ter um posicionamento político aberto em relação à redemocratização. Do segundo, o tiro é bom! O Brasil está vivendo aquele período de eleições para governador em 1982 e está começando a discutir a questão das diretas já, né, que vai ser proposta em 83 e votada em 1984, mas ali o clima já está nisso. É uma grande decepção que a gente vai vendo em relação à década de 80, né? Então a Copa de 82 ela começa um período que na verdade era de muita esperança e que já começa dando errado ali, né? A derrota brasileira é muito difícil. E é dentro desse contexto que surge o movimento Democracia Corintiana. Democracia Corintiana é um momento raro em que pessoas muito originais se reúnem no mesmo lugar por acaso. Nesse grupo tinha um médico originalíssimo chamado Dr. Sócrates,
um negro simpaticíssimo, articuladíssimo, com vocação militante chamado Vladimir. Um moleque rebelde chamado Casagrande. E daí nasce um movimento que vai ter participação na campanha das diretas, que vai ter participação nas eleições de 82, entra em campo com a camisa escrito nas costas dia 15 vote, que era uma maneira subliminar de chamar a população para votar na oposição, era uma maneira de tentar convencer as pessoas que votar no MDB era uma forma de acabar com a ditadura. E como de fato acontece, a eleição, o MDB ganha a eleição em todos os estados importantes do país. E virou uma coisa incontrolável e um movimento belíssimo. A democracia corintiana era um movimento por necessidade do futebol, não só do futebol, mas do futebol que mexe com uma massa grande de pessoas, influenciar alguma coisa numa mudança do país. Um time super popular como é o Corinthians, com uma torcida enorme, que tem uma visibilidade muito forte na imprensa. Então foi assim, o governo usou o futebol muitas vezes, todos os governos usam o futebol, né? Porque mexe com a massa. E naquele momento nós estávamos usando o futebol para fazer uma propaganda daquilo que nós queríamos, né? Que era a democratização do país, a participação não só dos jogadores, mas da população inteira.